Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor. Hoje a gente vai estar comentando sobre a Uber está deixando o Brasil. Se eu gostei, é muito importante, deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal do Professor para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos lá. A Uber é uma empresa que revolucionou, né? Antigamente, você não tinha o costume de pegar táxi. Na verdade, quem pegava táxi era pessoas que tinham muita grana, pessoas que eram ricas, né? Por quê? Porque o táxi era muito caro. Para você ter ideia, aqui no Rio de Janeiro, para você fazer um percurso de táxi, exatamente o mesmo percurso que você faria com o Uber, você gasta de 2 a 3 vezes mais. Sem contar que, às vezes, você precisa, por exemplo, ir num lugar que fica perto, e porque fica perto, o taxista simplesmente não quer te levar. Então, você acaba não tendo essa opção de pegar um carro para você ir, por exemplo, ali pro outro lado do bairro, entendeu? Os taxistas só vão pegar corridas que vão para muito longe. Então, isso acabou, né, fazendo com que muitas pessoas não usassem o táxi, porque não era prático e também porque era muito caro. E aí, os caras eles simplesmente pensaram: precisamos inventar alguma coisa, né, que sane esse problema, porque as pessoas elas não querem ter carros. Às vezes as pessoas elas têm pouco interesse de se movimentar de carro, mas elas às vezes precisam. Por exemplo, uma pessoa pode andar uma vez por semana, ou sei lá, ir no mercado uma vez por mês, depende de como você vai no mercado, né? Porque tem gente que também vai no mercado uma vez por semana. Aí um carro vai ser uma mão na roda nesse aspecto, mas para muitas pessoas não é. E o valor que você paga de imposto, gasolina e outras coisas mais, fora o valor do próprio carro, não justifica você comprar ele só para fazer essas coisas. Então, antigamente as pessoas elas não usavam Uber e elas não usavam táxi, então elas tinham que pedir para amigos levarem elas ou até mesmo, né, fretar alguma coisa, que acontecia bastante. Então, a internet ajudou bastante nesse aspecto de resolver esse problema social, de são aquele negócio das pessoas que precisam se deslocar rapidamente, só que elas não têm grana para comprar um carro e elas também não têm grana para bancar um táxi. E aí o Uber apareceu, sendo barato pra caramba, como eu disse, é 1/3 do valor do táxi, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Pode ser que aí na sua região seja parecido. Eu sei que em São Paulo é um pouco mais caro, mas de qualquer maneira ficou relativamente barato, né? Então vale a pena você pegar um Uber. E também a questão de ser impessoal até certo ponto, né? Porque é aquilo, quando você vai no taxista, você depende que o cara pegue e aceite a sua corrida, né? Enquanto no caso do Uber, não. O cara simplesmente recebe um ping no celular e já vem para te ajudar. Então, e outra coisa também é que o fato do taxista não estar disponível 24 horas por dia e o Uber está. Então, se você teve algum problema de saúde de madrugada, você pode simplesmente puxar o Uber e ir embora, sabe? Para qualquer lugar. E hoje em dia, né, a gente sabe, né, que tá muito enraizado na cultura das pessoas, essa coisa de Uber e tal. Fora, né, que isso deu trabalho para muita gente também, né? Tem muita gente aí que ganha um salário bem considerável fazendo direção de Uber todo mês. Tanto que tem gente falando, né, é um desastre da vida de uma pessoa é ela fazer faculdade e depois terminar como Uber, sendo que às vezes o cara do Uber lá tá ganhando de 4 a 5 mil reais por mês, dependendo das corridas que ele pega, né? Então, às vezes tá valendo mais a pena mesmo você ser Uber do que você ficar na faculdade fazendo as coisas que você faz normalmente. Bom, de qualquer maneira, eu não tô aqui para desmerecer qualquer tipo de profissão. Eu já falei para vocês que é errado você pegar e falar que uma pessoa que tá trabalhando, ela tá fazendo um trabalho que é ruim. Todo trabalho é digno e todo trabalho vai te pagar, porque o trabalho em si é uma coisa que você tem que fazer para as outras pessoas para receber. Então, tem trabalho que é feito por amor, com certeza, mas a maior parte das vezes é remunerado e você tem que focar nisso principalmente. Então, se você tá fazendo um trabalho, tá recebendo R$ 1.600 por mês para fritar hambúrguer ou andar de Uber, meu irmão, ou até mesmo fazer entrega de qualquer coisa, isso não te dignifica menos não, tá? Então, você tá sendo um profissional e você tem que ser interpretado dessa maneira. Mas aí a questão é, então o governo começou a cair com uma porrada, tá tendo uma treta aí, uma briga da Big Tech contra o governo brasileiro. E aí, quem é que vai ganhar essa briga e por que que tá tendo essa briga? Bom, a gente teve uma mudança de governo aqui no Brasil. E uma das coisas que tem sido discutida nos últimos anos, não é uma coisa que está sendo discutida agora, é a famosa uberização do trabalho. A uberização do trabalho é uma forma de trabalho muito exploratória, fácil de conseguir, porque todo mundo pode ser Uber em qualquer momento, mas isso diminui muito a qualidade do emprego que essa pessoa tem. Essa pessoa ela perde boa parte da sua receita, né? Porque ela tem que dividir com um aplicativo ou com um algoritmo. Essa pessoa ela pode ser banida a qualquer momento
jeito, fora que essa pessoa se expõe demais, né? Entregadores e Ubers, eles se expõem demais, eles se colocam à frente, né, das coisas que podem acontecer. Você pode ser assaltado, você pode ser morto, e inclusive tem vários casos desses aqui no Brasil. Então é um trabalho que não chega a ser insalubre, mas é mais insalubre do que muitos trabalhos que são considerados insalubres, né? Porque você de fato pode vir a sofrer algum tipo de atentado à sua vida, porque você está dirigindo de noite ou porque você está indo num lugar perigoso, principalmente no Rio de Janeiro. Então, nesse caso especificamente, a Uber ela não se responsabiliza por nada, basicamente, nada. Fora o fato, né, de que, tipo assim, é um trabalho que você faz, só que você pode ser banido a qualquer momento, ou seja, você pode ser desligado da empresa a qualquer instante e nada vai ficar ali pra te ajudar. É como o YouTube, por exemplo. Se eu sou banido do YouTube amanhã, aí eu não vou ter como sustentar minha família, basicamente, eu não vou receber nada, o governo não vai me prover nada e GGWP. Então o governo tá vendo algumas formas de poder pegar e colocar esses trabalhadores, né, que trabalham no Uber, com algum tipo de respaldo, né? Então fazer com que essas pessoas, né, que trabalham com esse tipo de trabalho, elas tenham algum tipo de garantia. Caso, por exemplo, imagine só, você está trabalhando na sua empresa CLT. Por mais que você ganhe mal, sei lá, você está trabalhando fritando hambúrguer, como eu citei. Aí você, sei lá, teve um problema, caiu da escada, quebrou o pé. Você vai receber um dinheiro do governo para você ficar tranquilo por um tempo. Então você vai receber alguma bolsa, auxílio para você continuar existindo sem trabalhar nesse momento que você precisa de recuperação. Já nesse caso do Uber, se você quebrou seu pé, meu irmão, já era, acabou. Você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir se sustentar, você não vai receber nada e o Uber tá cagando para você também. Na verdade, aqui na internet é pior ainda, porque quando você fica parado, você recebe menos alcance do que você deveria normalmente. E aí chega ao ponto, né, de que no YouTube, por exemplo, se você fica parado por um mês, você perde seu emprego também, entendeu? Então você tem um vínculo que você tem que estar aqui online todos os dias, tem que trabalhar todos os dias, né? Você tem que ter tantas horas de trabalho por mês. Fora isso, você ainda por cima tem que seguir regras, tem que obedecer as coisas que os caras de cima mandam. Por exemplo, eles estão mandando a gente fazer shorts que nem desesperado, né? Quem não tá fazendo shorts tá caindo pra caramba os canais, né? Então, ferrou. Então a gente tem uma relação onde a gente tem um patrão, o patrão manda na gente e a gente tem hora pra fazer as coisas e no final das contas a gente pode ser demitido a qualquer momento e foda-se, a gente não vai receber nada pra isso. Eu sei que muita gente vai reclamar e falar, não, mas CLT é ruim, não sei o quê. Mas a CLT ela traz um pouco de garantias pro trabalhador, querendo ou não, sabe? A CLT ela cobra muito dinheiro? Cobra sim, como tudo aqui no Brasil cobra pra caramba. Mas ela te traz garantias que são muito importantes para você sobreviver, para você existir. Porque, como eu disse, é comum as pessoas se machucarem. Imagine, você passou o final de semana lá em algum lugar, você foi na praia e caiu, machucou, pegou uma gripe, sabe? Você ter esses dias de folga para você se recuperar é muito importante. Mas a internet, além de você não ter folga, você é punido por ficar fora. Então, nesse caso, né, o governo ele tá entrando aí para ver o que ele pode fazer em relação a isso, né? O governo sempre querendo defender o cidadão. A gente sabe que no final das contas o governo ele só tá pensando em como ganhar um pouco mais de grana, né? Mas a ideia, né, é justa, na minha opinião. E aí muita gente começou a falar, né? Ah, então o que vai acontecer? O governo vai taxar mais ainda o Uber do que ele já taxa? O governo ele pode taxar o Uber e o Uber já disse, dependendo de como vocês fizeram a legislação, a gente vai embora, a gente não vai ficar no Brasil. Como se fosse uma ameaça, sabe? Tipo, o Uber é muito mais importante do que o governo brasileiro, ao ponto de que se o governo brasileiro deixar o Uber ir embora, aí o governo vai cair porque vai ter uma convulsão social. Na verdade, isso não vai acontecer. Primeiro porque o mercado brasileiro, por mais que não seja um mercado tão lucrativo para Uber quanto o mercado da Europa e dos Estados Unidos, é um mercado muito importante. Tanto que a Uber ela vem perdendo espaço desses mercados emergentes, como é o caso da Índia, como é o caso do Brasil. E eu imagino que se a Uber fosse embora do Brasil, a gente poderia ter essas outras plataformas, né, como 99 e outras coisas, tomando conta da Uber, né, ficando no lugar. Muita gente tem medo de que se a Uber for embora, essas outras plataformas também vão embora, e aí a gente vai ficar sem nada. Mas isso não vai acontecer, porque, tipo, sempre vai ter algum tipo de plataforma que vai estar atendendo a esse serviço, porque existe uma demanda muito grande por esse serviço especificamente. O problema é o governo entrar ali no meio e começar a botar um monte de imposto e os impostos caírem sobre as pessoas que estão pagando. Então, por exemplo, se você paga R$ 8 para fazer uma corrida perto hoje, pode ser que você tenha que pagar 14 ou até mesmo R$ 20 nas próximas atualizações do Uber para compensar justamente o fato do Uber estar gastando mais dinheiro com a previdência desses trabalhadores que trabalham para ela especificamente. Então, eu não sei se essa é a melhor
melhor opção, visto que na maior parte das vezes trabalhar com multinacional aqui no Brasil, e conhecendo o YouTube, né, que faz um problema assim, essas empresas, elas acabam pegando e jogando o problema justamente para onde a corda é mais fraca. Então, nesse caso da Uber, a corda mais fraca fica em cima do usuário que está comprando. Então, você vai ter que parar de comprar Uber porque vai ficar muito caro. Agora, o problema que a gente tem no YouTube, desse mesmo aspecto, né, é que assim, o YouTube vai lá e tá com um problema de imposto, que foi o que aconteceu ano passado. Aí disseram que eles estavam cobrando errado o imposto do YouTube e que eles iam fazer um recálculo, né, para cobrar mais, basicamente. E, cara, tipo, você olha lá o quanto que o YouTube lucra, né, bilhões e bilhões de dólares. Aí você pensa, realmente faz sentido o YouTube ter que pagar um pouco mais de imposto, né? Não faz sentido o trabalhador que ganha 2 salários mínimos pagar um imposto de renda. Mas o YouTube com bilhões, com certeza. Aí beleza, taxaram um pouco mais o YouTube, aí o que o YouTube fez? Foi lá e taxou os criadores de conteúdo. Então, em vez do YouTube pagar o dinheiro que eles estavam tendo de lucro como imposto, eles resolveram tirar o lucro, ou melhor, tirar o repasse que eles estavam dando para os criadores de conteúdo para sanar esse rombo que foi criado pelo governo. Então, no final das contas, não parece ser muito justo essa situação no geral, sabe? Não parece ser justo o governo querer cobrar imposto das empresas dessa maneira, mas também não parece, aliás, não parece justo o governo cobrar imposto dessa maneira e também não parece justo as empresas que recebem cobrança de impostos e você pensa que é justificável, empresas internacionais que estão levando essa grana para fora do Brasil, pegarem e diminuírem o dinheiro que é repassado para pessoas aqui do Brasil que trabalham e fazem a empresa existir para justamente, né, diminuir o rombo e aumentar a margem de lucros. E é a mesma coisa que acontece com o Uber, que pode vir a acontecer nesse caso. Ao ponto, né, de que a gente pode ter um aplicativo desenvolvido pelo Correios, que na minha opinião seria um meme completo, né? Mas a questão não é se vai ter o Correios, porque eu acho que essa bravata do governo em relação ao Uber é mais a situação assim, vocês querem ir embora, vocês querem realmente ameaçar a gente falando que vocês vão embora, então vão, porque a gente tem a demanda aqui no Brasil e a gente vai atender essa demanda com outras coisas, nem que seja pro Correios fazer um aplicativo. Quando ele fala isso, ele não está dizendo que o Correios de fato vai vir a fazer um aplicativo, mas que alguma alternativa vai ser dada, né, para que algum aplicativo entre. E isso é muito danoso também pro ecossistema, porque isso pode vir a criar uma situação de monopólio dos aplicativos de direção aqui do Brasil, ou talvez, né, uma situação de corporativismo, que é uma coisa que o Brasil tem muito problema, que é assim, você tem uma situação onde, tipo, o Uber tá fazendo uma prática ruim de trabalho, isso é um fato. Você pode até falar, não, mas eu estou trabalhando, eu podia estar desempregado. Sim, você podia estar desempregado, mas não quer dizer que você ser explorado ao extremo seja uma coisa positiva, não concorda comigo? O melhor é que todos nós tenhamos oportunidades de trabalho e oportunidades onde a gente não se mate, onde você possa viver uma vida, ter os seus filhos, ter os seus parentes e não se estafar de tanto dirigir 24 horas por dia para ganhar um salário no final do mês, tá? Ou os entregadores passam muito por esse tipo de situação. Então, nesse caso especificamente do governo, a gente gera um problema porque, veja bem, a gente tem a Uber aqui no Brasil fazendo essas práticas ruins e aí o governo vai e manda ela embora por algum motivo, melhora um pouco a situação, porém ela vai piorar para todo mundo quando eles pegam um desses aplicativos aí, que seja nacional talvez, ou até mesmo do próprio Correios, e ele dá subsídios ou ele dá vantagens para esse aplicativo atuar aqui no Brasil. E aí vai acontecer que lá na frente, daqui uns 2 anos talvez, sem concorrência no Brasil, esse aplicativo ele vai ser péssimo, ele vai ser ruim, ele vai ser caro e ele vai ser extremamente politizado, né? Ao ponto de que, como a gente vê as estatais brasileiras que sempre empregam políticos e não funcionários que são bons mesmo naquilo que eles fazem, né? E aí a gente tem, né, vários escândalos de corrupção, várias outras coisas acontecendo e provavelmente esse aplicativo de carros do governo também não seria uma exceção a essa regra. Eu sei que muita gente vai falar, não, mas o governo, não sei o que, o governo brasileiro sempre foi assim, independente da época, na ditadura militar, depois na Nova República, acho que, não sei se na Velha República era assim também, mas imagino que era também. Então não adianta, o Brasil sempre foi desse jeito e ele vai continuar tendo esses problemas. E aí entra a questão da gente pegar e pensar, nessas situações é melhor a gente ser explorado pelo governo ou ser explorado por uma empresa internacional? Aí eu não sei dizer pra vocês qual seria a resposta, porque parece que o brasileiro nunca tem um dia de paz, né? A gente sempre tem as piores opções possíveis, a gente sempre tem que escolher o pior outcome.